Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico. Eu me chamo Thaís, sou discente do curso de Pedagogia do 8º semestre e também sou integrante do grupo do Observatório. E hoje falaremos a respeito do tema Saúde Mental, os psicólogos respondem. Queremos agradecer inicialmente a participação do responsável pela estrutura tecnológica dessa atividade, Márcio, que é a base para o desenvolvimento desse projeto. Agradecemos também a nossa equipe organizadora e a criadora deste projeto, Rosiele. Agradecemos aos discentes e docentes que fizeram as perguntas e ao público que nos ouve. Nosso muito obrigado. Olá, minha gente. Me chamo Aline, sou discente de Pedagogia do 4º semestre e bolsista do Observatório de Políticas Públicas e Gestão Educacional, o Observa. Hoje gostaria de dar as boas-vindas aos nossos psicólogos, nossos convidados aqui presentes. Maria Emília, psicóloga, graduada em Psicologia desde 2007, pós-graduada em Psicologia Cognitiva, Políticas Públicas e Contextos Educativos. Ela também é psicóloga aqui da UESB, do COAPA. E também queria dar boas-vindas ao nosso psicólogo Wildberg, que ele é psicólogo e pós-graduado em Saúde Mental e Psicologia Educacional. E neste momento, vamos às palavras iniciais dos nossos convidados, da nossa convidada e do nosso convidado. Boa tarde Aline, boa tarde Thaís, boa tarde aos nossos espectadores, nossos ouvintes. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite, por estar aqui podendo trocar com vocês, né, nossas experiências, trazer um pouco das nossas vivências e principalmente trazer informações preventivas que estão relacionadas ao Setembro Amarelo. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Emília. Como eu disse antes, minha musa inspiradora na psicologia. Amigos do podcast Observação, é uma honra estar aqui e vamos juntos compartilhar conhecimento, participação, inclusive do público. Né? Isso é extremamente importante. Então, vamos juntos. Então, gente, para iniciar o nosso debate, gostaríamos de fazer algumas perguntas para os psicólogos. A primeira pergunta vai: vivemos em um mundo imediatista. Quase não temos tempo para refletir sobre nós. Quais são os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade? Bom, na verdade, são inúmeros os fatores, não é? Mas o que é que a gente pode identificar como sintoma, como sinais iniciais? Podem ser algumas questões relacionadas a somatizações, não é? Dores de cabeça, intensas, constantes, falta de concentração, questões relacionadas a distúrbio do sono, dificuldade, né, em se concentrar, irritabilidades excessivas, mudança de humor, estão relacionadas, essas questões todas estão relacionadas a sinais. Mas quando a gente percebe que esses sinais se intensificam, aí a questão já está mais avançada. Então, precisamos estar atentos, tanto no nosso convívio familiar, tanto na universidade, quanto nas nossas relações sociais como um todo. Quando você propõe que nós vivemos num mundo imediatista e que, portanto, não temos esse tempo para refletir sobre nós, eu quero ressaltar que o tempo quem faz é a gente. Ansiedade a gente trabalha pensando como um excesso de futuro. Eu me preocupo. E o fato de me preocupar, ou seja, ocupar antes do necessário, me impulsiona a desenvolver alguns transtornos. O que a Emília propõe é exatamente esses sintomas que vêm a partir daí. E o interessante é a gente entender que na ansiedade a gente está pronto para terminar algo que nem começamos ainda. Então a gente se preocupa com algo que a gente não deu conta nem de começar. E o sofrimento vem a partir daí. Então, tudo isso que foi citado por Emília já são sintomas causados exatamente porque nós não demos tempo para nós.
Entender que esse tempo é necessário para que a gente possa pensar, analisar, se preparar para, e a partir daí, dar andamento naquilo que a gente propôs. Sim, e complementando, né, o Yudi traz essa questão relacionada à ansiedade, né, ele coloca essa antecipação. E a depressão também está relacionada a esse excesso de passado, né, de trazermos questões que ficaram lá atrás ou algo que ainda está nos inquietando, nos incomodando, né, muito relacionado a esse ponto. Eu gostaria de trazer também, em relação a essa questão que o Yudi traz, uma frase que eu ouvi recente de uma grande amiga, inclusive esteve aqui conosco também na Semana do Setembro Amarelo, que ela traz a questão de quem é. Ela nos questiona, né, em relação a quem é a pessoa que você mais ama, quem é a pessoa que está, quando você se propõe a pensar, né, no amar, quem é essa pessoa? E nós nos propomos a nos questionar. Várias pessoas surgiram, mas em relação a isso, onde está o eu me amar? Não é? Para que eu ame o outro, para que eu esteja me colocando nesse lugar de amar, eu preciso estar aí presente. Então, quem é essa pessoa? Eu, né? Quem é essa pessoa que eu mais amo? Não é questão de egoísmo. É questão de nos trabalhar para também conseguir transmitir esse amor. Então, eu acho importante, quando a gente pensa nessas questões relacionadas ao Setembro Amarelo, à saúde mental, a gente está se colocando nesse lugar, né, de se amar. O que, me permita, o que não é fácil. Sim. Porque quando a gente é levado a oferecer ao outro, né? Fale a respeito de. Você encontra tantas qualidades, né? Vamos dizer assim, por favor, Wilde, fale a respeito de Emília. Eu vou encontrar inúmeras possibilidades. Sabe, são qualidades e elas vêm aos borbotões. Aí você diz assim, agora, Wilde, fala de suas qualidades. Aí é complicado. Porque nós temos a dificuldade de nos amar. Interessante, me permitam, por gentileza, buscar lá nos 10 mandamentos, entrar um pouquinho lá na parte teológica, lá nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é muito interessante, né? Ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, que é um amor incondicional, mas nós devemos amar ao outro como a nós mesmos. Aí é que está a grande questão. Como é que eu consigo amar o outro se eu não estou conseguindo nem me amar, nem dar conta de entender o que é amar Perfeito. a mim? Queria pontuar essas questões que vocês falaram, que realmente são questões para todos nós pensarmos hoje. Por quê? Porque Augusto Cury, ele fala algo interessantíssimo, que hoje nós somos carrascos de nós mesmos. Então, até que ponto nós vamos chegar para dar essa atenção a nós mesmos? Será que é preciso adoecer? Será que é preciso o nosso corpo falar para que essa atenção se volte para a gente? E isso é uma questão muito cultural também, né? Sempre são as coisas, as pessoas, e o olhar sobre nós vem bem depois. Questões que devem ser principais, primordiais para o início. Então, perfeito essa colocação de vocês. E tem uma outra coisa também, que é o não aceitar, né? Pelo fato que ela falou dos sintomas, às vezes a pessoa que tem não percebe e fala, não, isso aqui é outra coisa, isso aqui não é ansiedade. Eu posso estar doente. E aí tem a questão também do olhar sensível do outro, para perceber também. Sim, perfeitamente. Levando em conta que o grande problema dessa questão da aceitação é mais, a gente lida com isso há algum tempo em clínica, é mais do familiar. No adoecimento do ser, o familiar ele tem uma função muito importante, porque se ele não acredita que a mínima dor do outro e faz com que quase o incapacite, passa a ser um termo que foi muito usado antigamente, assim, não, é frescura, né? Via-se, por exemplo, o medo de levantar-se, uma das patologias, né? O medo de levantar da cama para poder sair, porque pode acontecer algo, no caso do toque, né? E as pessoas, mas que frescura, você não está vendo que o teto não vai cair? E tem uma frase que eu gosto de utilizar muito, que é: a nossa mínima dor
no dedo mínimo, dói mais do que a dor de milhões. Só eu sei a minha dor, eu sei do que eu estou sentindo. E o outro, ele precisa dessa sensibilidade para saber o que eu estou questionando. Estou dizendo, está doendo em mim. Mas você não tem nada. Você é tão bonita. Você tem, né? Você não precisa de nada, você já tem tudo. Você tem tudo. Então, essa sensibilidade de ver onde é que está doendo, o que está te causando isso, né? Sim. Vamos falar a respeito? E essa questão da aceitação, eu vejo muito também assim, quando não há essa aceitação, dificulta muito essa ressignificação, né, desse olhar do outro, né, para que a gente consiga elaborar essa melhora mesmo do sintoma, né, para que o outro venha a responder positivamente. Partindo para a próxima pergunta, aos psicólogos, nós também trouxemos questionamentos de docentes e discentes, e neste momento a nossa docente, Letícia Azevedo, que é docente aqui da UESB, trouxe uma pergunta relacionada, né, generalizando, e aí nós gostaríamos de soltar para vocês. Olá, me chamo Letícia Azevedo, sou professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, e a minha pergunta para a bancada de profissionais é a seguinte: quais os primeiros sinais que despertam atenção para a saúde mental do indivíduo no espaço acadêmico? Por favor. O adoecimento, no caso do adoecimento da saúde mental, alguns sintomas são clássicos, né? Que é aquela questão do retraimento, mudança de comportamento, isolamento, alteração de humor. Esses são clássicos. Mas irritabilidade, gente, desculpa te interromper, porque às vezes é muito confundida essa questão, né, da irritabilidade. Então, assim, as pessoas não se percebem nesse lugar, né, por conta de algumas outras características associadas. Exatamente. E esses são os clássicos. E existem aqueles que não se mostram tanto e a gente quase não percebe. É muito comum aquela pessoa que é falante, que é risonha, de repente, um momento ou outro, ela se retrai, fica num canto e volta novamente. E a gente leva em conta que boa parte daquelas pessoas que têm um adoecimento mental, eles continuam com aquelas informações, trazendo aquelas informações, tentando segurar, né, tentando se segurar naquela bolha de manter a saúde mental, enquanto por dentro ela está ruindo. Então, esse é o cuidado, é observar essas pequenas alterações, observar essas pequenas mudanças. Às vezes no texto, alguém que escreve comumente, né, ora para jornais, ora em blogs, a pessoa que está escrevendo, e de repente você começa a perceber que começa a haver uma alteração no DNA do texto. É hora de perceber, opa, tem algo que está acontecendo, né? Então isso é interessante que a gente observe que todos esses sinais que foram dados aqui, todos esses sintomas, eles são importantes para que a gente observe e perceba que algo está errado com aquele colega, com aquele amigo, com aquele aluno, com aquele professor. Algumas questões também estão muito relacionadas, eu ouço muito, né? Principalmente aqui entre os alunos, né? Eu estou com a dificuldade de me concentrar na aula, né? Dificuldade de concentração, a questão da irritabilidade que eu já coloquei. E alguns outros, né? A atenção, o foco, né? Começam a surgir algumas dificuldades relacionadas ao ambiente acadêmico. Então, assim, eles trazem algumas queixas sem se perceber dentro, né, desse olhar do adoecimento. Então, é importante, assim, no ambiente, né, entre os amigos, familiares, existir essa sensibilidade, os professores, né, existir essa sensibilidade para que possa perceber, sinalizar, buscar ajudar, acolher, que é muito importante, né, nesse momento, esse acolhimento, dizer eu estou aqui, eu vou te ajudar, você não está sozinho, para que essa caminhada seja mais leve. O sofrimento psíquico não necessariamente nos mostra no físico, mas consequentemente vai aparecer no físico. Em algum momento. Aquela dor de cabeça recorrente, aquela tensão muscular recorrente, né?
dores. Assim, ele não necessariamente vai acontecer de uma vez, mas ele vai se mostrando aos poucos, lentamente, onde a gente, às vezes a gente só percebe depois que já se agravou bastante. Ficamos tomando aquele famoso relaxante muscular, né, que é um Dorflexil da vida, Um chá. um chazinho e tal, e não percebe algumas mudanças em respostas, né? Às vezes respostas abruptas. Você fala, poxa, mas, né, a Aline não me respondia assim, e de repente e começa a ver. Um outro detalhe, eu falei da escrita, mas eu vou falar da escrita em si. A pessoa tem uma caligrafia de certa forma bonita, ele começa a alterar a sua caligrafia. Nós estamos, o cérebro está dando uma informação, né? Está dizendo, olha, tem alguma coisa de errado. Quando a caligrafia começa a alterar, tem uma informação que está sendo dada ali, né? Então, é a hora de perceber também, né? Você falou de um caso instantes atrás, deixa eu pontuar um também, na clínica, a gente estava trabalhando com teste e uma pessoa teve uma dificuldade grande de assinar seu próprio nome, né? Então, ela estava fazendo tudo, mas na hora de assinar, o tremor foi absurdo. Todo o teste escrito, todo o teste tranquilo, caligrafia normal, bonita, mas na hora de assinar seu nome, tremeu, e tremeu muito. E aí foi quando a gente foi saber o que estava acontecendo. Reconhecimento de si. Estava tendo dificuldade do auto-reconhecimento. Estava tendo isso aí. Era aquela pergunta que, no final, ela disse assim, sim, e quem sou eu? Eu falei, mas essa é uma pergunta que não sou eu que vou responder, né? Ela fez essa pergunta que provavelmente é uma pergunta retórica, porque ela saberia a resposta, mas eu não tinha como. A pergunta foi dela. Sim, e quem sou eu? Né? Pergunta retórica porque ela teria que responder. Então, até mesmo, né, essa alteração tem que ser percebida. Sim, e existem também algumas alterações no comportamento, né? Nós já citamos alguns, mas é importante também salientar. Tem pessoas que, ao invés de retrair, ficam mais eufóricas, né? Trazem alguns comportamentos mais agitados, mais dinâmicos. Então, até nisso a gente precisa até com isso a gente precisa estar atento, né? No nosso dia a dia, porque existem essas mudanças comportamentais que são observadas e após o diagnóstico é que a pessoa se percebe, né? Realmente, naquele momento, eu mudei determinado comportamento. Eu trouxe alguma questão relacionada à minha relação com minha família, com meus amigos, né? Com meus relacionamentos sociais. Dando continuidade, né, nessa questão da ansiedade, a gente gostaria de saber como lidar com ela. Vocês têm algumas estratégias, algo para que a pessoa que tem ansiedade consiga, né, conseguir controlar a sua ansiedade, ter um bem-estar. Olha, existem inúmeras, né, possibilidades de trabalhar essas questões, mas o que a gente hoje, o que eu costumo, né, salientar sempre é a realização de atividades físicas é muito importante, porque não é só o físico que você vai estar trabalhando, né? Quando você realiza uma atividade física. Alguns discentes aqui trazem para mim, mas eu não gosto de fazer academia. Vamos buscar alguma atividade que você se reconheça, que você se identifique. Não precisa ser academia, um esporte, algo que seja prazeroso, algo que torne aquele momento para você prazeroso, né? Não é o que o seu amigo faz, não é o que o outro disponibiliza para você, mas é você se encontrar, né, nessa possibilidade. Eu trago também algumas técnicas de relaxamento, meditação, que tem pessoas que trazem, né, essa facilidade de lidar com a meditação. Então, assim, existem inúmeras. Se o Wilde quiser trazer também, né, algumas... Mas algo interessante, porque assim, a gente encontra, como você disse, inúmeras situações que a gente pode apresentar. Agora, tem algumas que são bem práticas, né, para aquele momento da crise. Sim. Né? A questão da respiração, ela é prática, é uma questão prática, a gente vai ter que trabalhar a respiração, porque o ansioso, ele sofre com isso, né? Sim. Sua respiração fica alterada. Então, uma outra que é muito comum, numa crise de ansiedade, é segurar o gelo. Né? Está com uma pedrinha de gelo na mão, porque vai transferir para a sua mão a sensação.
do resfriamento, etc., para que você possa conseguir tirar um pouquinho dessa aceleração de pensamento. Eu lembro quando eu fui fazer. Bom, eu sou ansioso, né? Eu sou a 1.000 por hora, né? Eu tenho aquela questão, 1.000 por hora. E assim, eu lembro quando eu fui fazer, estava começando a fazer terapia, e meu psicólogo disse assim: Wilde, faça meditação. Eu disse: não vai dar certo. Ele, por que não? Porque você está começando, venha logo, não vai dar certo. E assim, realmente, eu tive essa dificuldade. Então eu tive que, aquilo que você pontuou, a cada um vai procurar algo que vai fazer com que ele se sinta bem. No meu caso, por exemplo, eu não dou conta de meditar. Eu não daria. Aí eu tenho que fazer o quê? A meditação é o último? Não. Eu tenho que procurar uma outra coisa. E aí a gente vai buscando e lembrando que quando você vai entrar num processo num tratamento, num acompanhamento, processo terapêutico, o projeto terapêutico vai graçar exatamente com aquilo que você apresenta ao profissional. Não adianta eu dizer, olha, eu não tenho receita de bolo. Eu não estou dizendo, você vai fazer assim que vai dar certo. Por exemplo, um banho frio numa crise de ansiedade é ótimo. Mas você vai falar isso para uma pessoa que não suporta água fria? Errado. Ele vai ficar mais ansioso, ele não vai entrar no coisa, não adianta. Então, assim, você tem que entender. E aí você vai ver o projeto terapêutico, vai fazer um plano terapêutico para aquela pessoa, para que ela possa ser cuidada, e você entender onde você pode chegar com o que você vai apresentar para ele. A Bíblia nos diz assim, olha, a gente pode fazer isso, fazer aquilo, tudo bem, o caminho é esse, é compreender onde você pode chegar com a proposta do seu terapeuta. Lembrando que nós não vamos fazer com o nosso paciente ensaio e erro, mas a gente vai entender, nós vamos conversar com ele, a partir daí, na nossa anamnese, no nosso tratamento, na conduta do profissional junto ao paciente, a gente vai começar a descobrir aquilo que pode ser utilizado, até mesmo para a gente não queimar um cartucho. Né? Faça isso. Não deu certo, pronto, não deu certo, é complicado. Então a gente vai entender, propor para ele, para que ele possa reduzir o máximo possível o seu nível tensional. Então, a Emília é muito feliz quando ela diz, olha, nós temos inúmeras possibilidades e pontuou algumas que são comuns. Sim, e essas questões, na verdade, é uma busca individual, não é? Porque cada indivíduo vai buscar se adequar a determinada técnica dentro do seu processo terapêutico. Né? Muitas vezes a gente encontra também, eu percebo quando você me colocou, me veio a questão do estabelecer limites também. Né? O dizer o não, muitas vezes precisamos dizer não. Dizer o não, em muitos momentos, é terapêutico. Né? Eu sei o meu limite, então eu não vou precisar ultrapassá-lo para satisfazer o outro. Então, a gente tem que observar também essas questões, porque além dessas estratégias que nós colocamos, dessas técnicas que nós estamos falando, a gente também precisa buscar essa mudança também, como a gente vinha falando, comportamental. Né? Eu dizer o não, a estabelecer o meu limite, eu posso ir até aqui, eu não vou além para satisfazer o outro e, em algum momento, trazer sintomas, né, entristecimento, enfim, né, algo que não venha a me beneficiar no sentido emocional, né? Outras coisas também é a questão do autocuidado, né? Eu acho importante colocar, porque essa questão do autocuidado, quando é um sinal também, né, como a gente havia falado antes, o deixar de se cuidar também é um sinal, né? Às vezes a gente, assim, clínica, a gente percebe, né? As mulheres trazem pra gente. Eu não consigo mais fazer a unha, eu não consigo me cuidar, não consigo. Os rapazes, né? A questão da barba, do cuidar, né? Então, assim, esse autocuidado é importante. E não é só o autocuidado físico. Esses assuntos de psicologia me fascinam muito e essa questão do autocuidado, me corrijam, psicólogos, se eu estiver errada, mas é até uma dica também que eu gostaria de dar para os espectadores, que não deixar para a última hora para procurar um terapeuta. Não deixar o corpo gritar, a alma gritar para procurar. Todos nós deveríamos fazer terapia,
porque precisamos nos cuidar. Todos os dias convivemos com problemas, com questões que nos desgastam emocionalmente. E aquilo precisa ser cuidado, precisa ser regado, precisa, como Emília disse, a questão do não. Eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade em falar um não para alguém. Então, por que que o não é uma palavra tão assustadora para as pessoas? Porque a pessoa, se eu disser não, vai ficar com raiva de mim, não vai gostar mais de mim. Então, por que que eu preciso provar para o outro tanto aquela aceitação? Eu preciso me aceitar e eu preciso impor limites. Existe até uma frase que circula muito no Instagram, que impor limites não significa que eu sou uma má pessoa. Sim. Muito pelo contrário. Eu preciso me cuidar primeiro. Então, isso é fascinante. E é importante. Não, E é importante salientar também que esse não, em muitos momentos você vai estar impondo o seu limite e ajudando o outro também nessa busca, né? Não é só um não para você, mas o outro também está envolvido nessa relação. Então você está trabalhando os seus limites, sim, mas o outro também dentro dessa busca, né? Então é importante colocar também dentro dessa relação, né? O não é só meu. O não está nessa relação, né? Envolve o outro. Puxando o gancho, você ia falar? Não, por favor. Puxando o gancho do que ela falou e da questão da terapia, realmente é muito importante mesmo, né? A gente procurar. Só que tem pessoas que têm um preconceito, né? Você vai falar assim, eu vou fazer terapia. Aí já olha pra você diferente. Terapia é pra doido. Você tá com algum problema? Então, tem aquele preconceito, né? E aí, por conta desse preconceito, muitas pessoas acabam deixando de procurar um psicólogo, um psiquiatra, por esse preconceito. Só pegando dois ganchinhos rápidos aqui. Primeiro, Aline, você é discente de pedagogia? Você tem certeza? Vamos puxar. Assim, ela falou tão bem e eu acho que Oliveto está perdendo uma parceira para fazer, né, uma prova. Fez assim. Muito obrigado pelo merchan, muito obrigado. Você falou da questão do autocuidado, só recordar aqui, uma paciente de alguns anos, meados de 2001 aproximadamente. Eu estava no meu consultório quando fui chamado para atender uma paciente que estava em processo de autoextermínio. Ela estava ao telefone, a menina entrou, e aí eu atendi e ela disse, eu vou me matar. A resposta clássica nossa não pode ser não, porque você diminui a dor do outro. Então, sim, por quê? Sim, por quê? Deixa eu falar um pouquinho, né? Naquele momento eu disse, olha, faz o seguinte, você pode até fazer isso, mas eu preciso que você venha aqui e me explicar o motivo. E ela foi até o consultório. Ela tinha chegado em casa e encontrado o seu marido com a amante do pai dela. Então, um caos. E o que aconteceu? Né? Ela perdeu completamente o autocuidado. Ela chegou com o cabelo todo desgrenhado, não tinha escovado os dentes, já tinha 3, 4 dias sem banho, ou seja, estava um caos em pessoa. Né? E a gente começou o processo com ela a partir dali e tal. E durante um período, durante algumas sessões, ela sempre voltava do mesmo jeito. Parecia que não tinha fim aquele caos. Né? Ela chegava e tal. Depois de um período, uma certa sessão, a minha secretária disse, Wilde, tem uma pessoa aí querendo falar contigo. E eu estava terminando de fechar um relatório. Eu me dei 5 minutos, eu terminei de fechar o relatório. Eu disse, quem é? Ela falou assim, não conheço, não sei quem é. Tá. Pedi para entrar. Era uma mulher alta, cabelos claros, né? Maquiada, bem vestida e tal. E eu, boa tarde, ela não reconheceu? Eu não a reconheci. Naquele período, da penúltima sessão até aquela, né? Ou seja, da última sessão até aquela, ela conseguiu ressignificar, ela conseguiu rever todo o processo. Ela passou uma semana, ela tirou uma semana sabática, eu diria assim. Né? Ela tirou uma semana na qual ela saiu de tudo, de todos, se refugiou num canto e foi ler aquilo que ela trazia para mim, ela trazia por escrito, ela foi ler, leu aquilo que era pontuado nas sessões e mudou completamente. Eu, particularmente, eu olhei e não a reconheci. Então você viu a importância do autocuidado e o cuidado com a destruição da autoimagem, né?
quem sou eu, né? Aquele eu que se degradou naquele momento, que houve um caos, né? Então a gente tem que observar que é possível se recuperar. Esse é o primeiro passo a entender. Olha, é possível se recuperar sim. Então vamos à luta, vamos recuperar essa autoestima, vamos recuperar você, vamos recuperar aquela pessoa que você se conheceu há um tempo. Ok? Então, e dizer para vocês o seguinte, a sua fala, quando você diz o seguinte, não deixa para a última hora. Só tem um detalhe, a gente nunca sabe quando é a última hora. Portanto, a terapia preventiva é muito melhor do que terapia curativa. Vamos trabalhar antes, porque a gente não sabe qual vai ser a última hora, né? Setembro Amarelo está aí mostrando exatamente isso, no quanto nós tivemos de suicídio agora em setembro, né? Em números. Então, assim, hoje está tudo muito bem, está tudo tranquilo, e de repente, no dia seguinte, já não existe mais dia seguinte, né? A pessoa fez a passagem ao ato, e você diz, mas, puxa, mas fulano que estava rindo com a gente ontem aqui, né? Então, pode ser que não haja o último momento. Então, percebeu que começou a haver alteração? Por favor, né? Busque ajuda. Quando você propõe, Thaís, falando a respeito de esse mito, né, que diz que se propagou por aí, que psicólogo é médico de doido, que não, gente, antes muito pelo contrário, né? Nós trabalhamos comportamento, nós trabalhamos alma, nós trabalhamos uma parte psíquica, para que você não sofra tanto. Não é para que você não sofra, que a gente não tem a capacidade de tirar seu sofrimento, mas que você não sofra tanto, que você consiga trabalhar esse sofrimento da melhor maneira possível. Minimizá-lo. Me chama a atenção, só fazendo um link com o que o Wilde traz, quando a gente colocou essa questão do processo individual, me chama a atenção essa forma que essa paciente dele traz para ressignificar. Ela precisou se refugiar nela mesma, não é? Se isolar do social para se encontrar dentro daquilo que ela se propôs a escrever, trazer para a terapia. Então, você vê o processo dela, como aconteceu, né? Então, isso é muito individual, né? Cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma de se encontrar, de buscar. Me chama a atenção essa reclusão para esse autocuidado, né? Para se encontrar, na verdade, né? É bem interessante. Quase uma analogia com a lagarta e a borboleta, né? Sim. Precisou do casulo, precisou se fechar, precisou se ver, né? Repensar, olhar, sabe assim, o que que eu valho, renascer, o que eu valho, né? Quem sou eu nessa história, Sim. né? Só fechar. No processo houve a separação, né? Houve a separação. E ela se propôs, depois de um tempo, ela criou um grupo nessa cidade onde eu atendia, ela criou um grupo de atendimento, diria assim, de atendimento sim, porque ela buscava a ajuda da gente, de mulheres que foram traídas. Assim, era um grupo que tinha sigilo, né? Interessante, a gente fazia a participação. Então ela criou um grupo, olha o quanto isso, né, mudou a história dela e de tantas outras. Essa mulheres reconstrução, que tinham, né? E ela criou esse trouxe grupo, de volta e meia a gente estava lá participando, fazendo uma palestra e tal, e disse, gente, ela trouxe a experiência dela para o outro, né? Que interessante, muito bacana. Sartre diz, o outro é meu inferno, mas numa apresentação sobre Frida Kahlo, no dia a gente estava falando sobre Frida Kahlo e eu disse, parafraseando Sartre, o outro é meu inferno, mas o outro também pode ser o paraíso. Sim, Aí eu falei, caramba, quando a gente lê tudo do que aconteceu com Frida Kahlo, que ela precisou de alguém para poder ajudá-la, aquele outro alguém que era um inferno, pode ser seu paraíso. E precisou, pode ser paraíso também. sim, e precisou desse caos para ela se reconstruir e trazer a sua experiência para o outro. Muito interessante. Lembrando que no Fractal diz que para que você possa promover o caos, basta apenas introduzir um elemento na ordem, né? E a gente vai para uma frase que é maravilhosa, que diz, se a desordem tenta subverter a ordem, apenas uma desordem para promover a ordem. Psicologia é uma boa, gente. Perfeito. Algo também aqui que me chamou muita atenção nessa história veio uma palavra na minha mente, ressignificar. Que eu acho que é algo que nós todos os dias devemos, né, através de ajuda clínica, essa questão de ressignificar as coisas. E o que me chamou a atenção também foi esse processo
que ela viveu. Tipo assim, na terapia ela ia, mas ela ia ainda com caos. E isso me chamou, me fez recordar a minha primeira vez quando eu fiz a terapia. Eu tinha 19 anos e quando eu cheguei em casa, eu cheguei pior do que eu estava. E aí eu falei assim, mãe, eu não volto lá nunca mais. Porque foi como se todas as minhas emoções ficassem piores do que já estavam. E isso eu queria salientar para os espectadores também. Não desistam da terapia com a primeira consulta. Porque quando você vai à primeira consulta, você começa a expor, você começa a tirar, podemos dizer assim, o seu lixo emocional para fora, e isso mexe com você. Muito. Então, quando você começa a verbalizar a sua dor, os seus sentimentos, isso começa a mexer com você. Então, na sua mente, eu tô pior, mas não. É o processo da cura. Então, não desista, continue, porque assim como essa história linda, que da dor dela trouxe poder para curar outras pessoas, as nossas dores também podem ser algo para curar os outros. Vou levar para mim, viu, lembrando amigo? Da minha estagiária. Aqui, agilizando o contato. Detalhe é que, só pontuando, nós psicólogos não somos seus amigos. Isso tem que ficar muito claro. Nós psicólogos não somos seus amigos. Até mesmo porque tem frases de amigos. Eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eu estava atendendo clínica, eu dizia para os meus pacientes. É muito comum quando a pessoa diz assim, você vai contar a sua dor para um amigo e diz assim, se eu fosse você, outra frase é, no seu lugar. Então, assim, ele nunca faria aquilo, né? Então, deixando isso claro, perfeito. Eu tive numa sessão de debridamento de uma prima minha, ela sofreu uma queimadura gravíssima e eu fui acompanhar ela na sessão de debridamento. Me deu vontade, eu confesso para vocês que me deu vontade de entrar, bater no médico, bater na enfermeira, bater em todo mundo, porque aquilo era cruel. Ele passava a bucha na parte queimada dela e tirava, ela gritava de dor. Eu falei, eu vou entrar e vou quebrar tudo. E aí uma enfermeira falou, isso é crueldade. Eu falei assim, não, ele está tirando a parte morta. Porque se ele deixar, ela vai ficar com sequelas gravíssimas. Aquela pele que ela está tirando, se permanece, fica horrível. Eu saí, passado o tempo, depois que ela curou-se, a diferença da pele era mínima. A coloração, a pigmentação da pele era mínima. E se tivesse ouvido meu coração, tivesse entrado, quebrado, tudo feito aquele maior escassez, ela tivesse saído com aquelas, né, queimadura, aquele monte de pele queimada, ela teria ficado com as pernas horríveis. A queimadura foi nas pernas, ela teria ficado horrível. Fazendo uma analogia contigo, esse debridamento ocorre em cada sessão. Não pense que toda sessão você vai sair de lá rindo, não. Você vai sair querendo jogar a gente pela janela, querendo bater na gente, né? As perguntas que a gente faz não é por curiosidade. Não pense que nós somos curiosos a seu respeito. A sua alma, o seu espírito, a gente vai cuidar da sua parte psíquica. E para isso é preciso que a gente faça perguntas. Às vezes, dolorosas. E esse incômodo é porque está sendo desconstruído para reconstruir, né? Essa ressignificação que nós trazemos, né? Nos exemplos, desde o início que nós vimos colocando aqui, é dentro desse processo, né? A gente desconstrói, incomoda, dói, machuca, mas é necessário, né? Para que você, como você mesma colocou, para que o processo da cura aconteça. Né? É importante. Porque essa desconstrução é que vai fazer você se perceber e reconstruir. Perfeito. Então, vamos dar continuidade, né? E psicólogos, o discente Vinícius, do 2º semestre de pedagogia, também fez uma pergunta para vocês e nós vamos passar ela aqui no vídeo. Eu me chamo Vinícius Santos Brito, sou do 2º semestre do curso de Pedagogia e eu queria saber como as instituições, as organizações podem dar uma certa ajuda para essas pessoas que sofrem esses tipos de dores psicológicas, tanto físicas quanto mentais. Porque eu vejo muitos casos que às vezes a pessoa fica tão, como é que eu posso dizer a palavra certa, abusadas, tão violentadas psicologicamente,
que eu fico me perguntando como ele consegue ser ajudado com esse problema, porque eu não conheço assim, eu conheço muito pouco dessas instituições e eu queria mais informações sobre elas. Rede de atenção psicossocial. A gente tem toda uma rede, principalmente no nosso município de Itapetinga, nós temos uma rede de atenção psicossocial que funciona maravilhosamente, né? A gente tem a policlínica, nós temos 2 CAPs, 2 residências terapêuticas, né? Então, lembrando que a porta de entrada geralmente é pela seu unidade de saúde, PSF mais próximo, e a gente deve buscar ajuda na unidade para a qual ele foi encaminhado. A partir daí, a própria rede se incumbe de trabalhar com ele, encaminhando para o profissional adequado. Nós temos, por exemplo, nos CAPs 3 e AD, nós temos profissionais específicos para cada uma das áreas, né? No CAPS AD, no qual eu sou coordenador, estou como coordenador, a gente tem 3 psicólogos, assistente social, enfermeira, psiquiatra, médico especialista em saúde mental, farmacêutica, uma terapeuta, um arte terapeuta. Então, assim, a gente lida com as pessoas dentro da sua necessidade, no nosso caso, para as pessoas que são dependentes ou que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, essa equipe é voltada para esse auxílio, né? A gente tem recebido muitas vezes pessoas que chegam lá com essa dificuldade, com esse sofrimento psíquico, achando que lá é esse lugar. E a gente tem que reencaminhá-lo quando as pessoas não têm o perfil de atendimento no CAPS AD. Então, a gente encaminha para que ele possa seguir para outro lugar. Isso é muito comum acontecer, até mesmo porque pessoas... A gente, né, ultimamente, tem sido colocado muito em voga, o CAPS AD, ele tem feito muitas ações, então as pessoas começam a vê-lo com maior, né, amplitude. Mas o primeiro passo é buscar ajuda na sua unidade mais próxima, no caso do PSF, que é a porta de entrada, para a partir daí, para a policlínica, se for o caso, CAPS 3 ou CAPS AD. Tá certo? Então, essas instituições estão abertas para que a gente possa cuidar dessas pessoas. Atendimento na policlínica, CAPS AD e CAPS 3. Ok? Isso. É importante salientar que o Wilde colocou essas instituições a nível de saúde mental, né? Mas no nosso município a gente tem também outras instituições que trabalham como CREAS, CRAS, CRM, né? O que ele colocou está voltado né, diretamente à saúde mental. Mas isso não significa que as outras instituições também, né, não possa estar também, né? Porque assim, quando a gente salienta a saúde mental, né, vem logo o CAPS, né? A gente traz logo, mas assim, existem outras questões preventivas antes desses quadros, né, Wilde? Sim. Que podem ser trabalhadas nessas outras instituições. E aqui na universidade a gente tem a COAPA, o Serviço de Psicologia, né, que eu estou psicóloga e fico à disposição para qualquer necessidade. Levando em conta que são portas, né? Sim. Às vezes a gente tem... São portas para que a pessoa possa, como ele diz... vejo pessoas que são violentadas fisicamente. Então, assim, buscar essas portas para que a gente possa encontrar esse apoio, encontrar esse processo, né? O encaminhamento. Então, a ideia é saber que você tem toda uma rede para te atender e que são inúmeras portas, né? Então, aqui na universidade é uma bênção, né? Porque vocês, eu vou falar, vocês têm em mãos uma das pessoas mais competentes na psicologia que eu conheço. E olha que eu sou chato para falar de psicólogo. Não, eu sou chato para falar de psicólogo. Eu sei, assim, sou extremamente, né? Quem me conhece sabe que eu sou elitista em relação à psicologia. Eu falo assim, não, tem que ser bom. E para eu falar que a pessoa é boa, né, nós temos muitos colegas em Itapetinga. Muitos. Sim, muito. Mas eu tenho pouquíssimos colegas, nisso eu falo, tenho pouquíssimos colegas que dizem assim, é bom. Então, deixa eu falar aqui, é fera. É fera. Obrigada. Tem uma pessoa também que eu digo que é maravilhosa, que é Lala, que é Lady Ferraz, que é uma pessoa assim. Então, são pessoas que eu indico assim, sabe? Assim, vai de olho fechado.
Então, aqui, E eu quero colocar também, gente, um grande profissional aqui, ó, que está ao nosso lado, né? Aprendo todo dia, todo contato que nós temos é assim, incrível. E eu sempre coloco, né? Além do profissional excelente, o ser humano incrível. E vamos contar com ele. Em relação ao que nós já havíamos colocado também, além dessas instituições, a gente também tem o Ministério Público, né? Que está direcionado também a essas questões, né, referentes ao que a gente colocou, né? Que também é um apoio, né, Wilde? Sim. É excepcional. Dando seguimento ao nosso bate-papo, né? A gente gostaria também de saber em relação à ansiedade na universidade, né? Na questão de apresentação de trabalhos, em falar em público, a monografia, né? A terrível monografia que muitos, né? Adoecem. Eu conheço muita gente que já adoeceu. Você não tá olhando para um, né? Eu mesmo estou surtando com a minha. Realização de provas, artigos. Como é que quais são as técnicas que vocês dariam assim, conselho para os alunos referente a isso? Damas primeiro. Nós já pontuamos alguns, não é? A questão do exercício de respiração, se trabalhar antecipadamente, né? A segurança no que você vai transmitir também é importante. O relaxamento que nós colocamos também é uma forma de lidar, né? O que me vem assim de início, né, são essas. E assim, a questão do serviço também na universidade é importante, né? Vocês buscarem esse acompanhamento, vocês buscarem dividir esse momento difícil, é importantíssimo. Porque muitas vezes a coisa vai acontecendo e é a nível de uma bola de neve, né? Vai acontecendo o TCC, a necessidade de dar conta, de estudar as disciplinas e automatiza. Chega um momento que o adoecimento chega. Então, assim, é importante dividir nesse momento, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Trabalhar de forma antecipada, disponibilizar técnicas, disponibilizar a escuta, né, especializada para que vocês consigam lidar de forma saudável com esse momento, né, tão esperado. Posso falar na parte prática? Sim. Eu lecionei no Cefet, lá em Eunápolis, e eu sempre gostei por onde passei meus alunos, né, tanto na faculdade, pós-graduação, tudo que eu estava ministrando aulas, eu dizia no princípio do semestre, a nossa prova vai ser oral, ou seja, eu não quero nada escrito, eu não quero que você me diga aquilo que eu quero saber, eu quero que você me exponha aquilo que você aprendeu. E uma coisa que a gente fazia, né, muito comum, é se ver. Então, a primeira aula era bem isso aqui, era uma câmera e a gente filmando e passando no telão para todo mundo ver, né? E interessante é o tanto de cacofonia, o tanto de gíria, o tanto que, né, sabe assim, aí, tipo, né? Tipo assim, e assim, sabe? E as pessoas iam observando e a gente gravava, tal, gravava e tal. O primeiro foi um caos, era terrível, porque mas tinha um detalhe, eles não sabiam do que estavam falando. Então eu dizia assim, ó, fala sobre isso aqui. Ele olhava e aí tinha que falar sobre aquilo, ele tinha que articular sobre aquilo, falando para uma câmera, para todo mundo assistir, porque ele tinha que se assistir também. Então, o primeiro passo foi aprender a falar em público. E eu dizia para eles o seguinte, não se esqueçam nunca, as pessoas que vão escutar sabem muito menos do que vocês sobre o que vocês vão falar. Então, assim, você pode estar falando para uma sala só de doutores, mas tem a sua leitura, que eles não sabem, é você que sabe, é a sua leitura. Você vai falar, você vai se basear e tal, mas é a maneira como você vai expor, que eles não têm a menor ideia de qual será a sua próxima frase. Então, eles aprenderam primeiro a falar em público, entendendo algo. Deixa eu dominar o que eu vou falar, e para eu dominar o que eu vou falar, eu tenho que primeiro me dominar.
né? Eu tenho que entender como é que eu vou falar. Eu tenho que saber minha entonação, onde é que eu vou colocar minha entonação, quando eu vou subir a voz, quando eu vou baixar o timbre de voz, quando eu vou olhar para um lado, quando eu vou olhar para o outro. Eu tenho que aprender, eu tenho que falar dessa maneira, porque para falar em público, eu tenho que entender que aquele público é um. Não são centenas de pessoas. É um. E esse um é aquele que você não pode olhar nos olhos. É olhar para lá para o fundo da sala como se existisse aquela pessoa que te ama intensamente lá, que vai concordar com tudo que você fala. Então você vai olhar para lá para diante, falar em público, entendendo que você sabe sobre o que você está falando. Né? Então a ideia é essa, de falar em público, apresentar seminários, monografias. Entenda, eu sei sobre o que eu estou falando, portanto eu falo com segurança, mas para isso você tem que estar realmente seguro. Olhar-se no espelho, falar diante do espelho, cara, não tem. Você sabe que a pessoa mais crítica, você iniciou né? a técnica Quem é a pessoa do mais espelho? crítica sobre você? Você mesmo. Você mesmo. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm costas? Sim. Mas vocês já viram? Então, olha que interessante. No espelho você só vê aquilo que ele quer que você veja. Mas você tem que ter certeza que você é completa, que você tem aquele que está ali por trás, que te dá um amparo de recostar-se, sabe? Você tem que ter essa certeza. Eu tenho, eu existo. Não é só aquilo que eu estou vendo. Então o espelho é o seu crítico mais mordaz. Né? Ele vai mostrar para você alguns defeitos que você tem. Mas você tem que entender, olhando para ele, quais são as múltiplas qualidades que você tem que ele não é capaz de refletir. Espelho não reflete qualidade. Mas está refletindo ali o que você é, né? Então, quando ele iniciou a fala, me remeteu muito a essa questão da técnica do espelho. E é uma forma também de você se trabalhar, não é? Você se ver, né? Transmitir a sua imagem através do espelho. Então, vamos pôr em prática, não é? A técnica do espelho. Vocês que estão nessa fase, né? De TCC. Das vezes também é a questão da autocobrança, né? Que a gente se cobra muito, principalmente da monografia, se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Eu não posso errar, eu tenho que estar perfeito, não, minha monografia tem que estar boa. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho que ser melhor. Se eu não tirar um 10, não tá bom. Então, às vezes, existe a autocobrança nossa e a autocobrança também de outras pessoas, da família e tudo. E eu acho que isso também é um grande fator, né, que causa ansiedade nessas questões da universidade. Sim, mas aí eu trago também o autoconhecimento, que é o que o Wilde também colocou, não é? É o autoconhecimento. Eu estou segura do que eu vou falar, daquilo que eu sei, do que eu sou. Então, se o autoconhecimento estiver presente, fica leve, né? Você consegue. Onde você fala, nós vamos ter cuidado com duas palavras que são semelhantes na pronúncia, mas são completamente diferentes. A autocobrança, que é em relação a mim, quando eu me cobro muito, e a alta cobrança do outro com relação a gente. Alto em relação assim, tá? E alta Só pontuando para quem está nos ouvindo, alto com relação a si mesmo, alta em intensidade com ele. Então, a autocobrança, né? Quanto eu me cobro por conta daquilo, e a alta cobrança do outro com relação a gente. Eles nos cobram de uma maneira tão terrível. E aí ele vai dizer assim: esteja ciente, esteja consciente do quanto você vale, esteja consciente do que você sabe, do que você conhece. É por isso que eu falo. Essa doçura, ela fala assim. Mas é importante você se autoconhecer em todos os seus processos. Não é só no momento do TCC, não. É na vida. Né? Porque nós estamos nos construindo a todo instante. A cada dia, a cada instante, nós estamos nos construindo. Então, esse autoconhecimento é importantíssimo em todos os momentos. Porque a dificuldade vai chegar, né? As questões emocionais vão chegar, mas você estando com esse autoconhecimento atualizado, fica mais tranquilo, né? Você consegue até se permitir, quando você coloca a questão do processo terapêutico, da terapia, né? Até se permitir trabalhar a si mesmo.
não é? Essa questão que Emília colocou é perfeito também, porque eu acho que precisa existir um ressignificado do TCC. Porque as pessoas criaram, eu acho que um monstro tão grande que às vezes a gente ouve a palavra TCC e a gente se assusta. Mas nós não Somatiza. temos noção, isso, nós não temos noção, gente, que é um final, né, um trabalho de um final de um curso que Conclusão. você fez, que você estudou, que você estava ali estudando e que você vai apresentar esse trabalho para as pessoas. Foi um estudo seu. Algo muito importante também é que eu estou no 4º semestre, então eu estou iniciando esse processo. Pense antes o que você quer falar, não deixa para a última hora, né? Pegue assuntos que você gosta, que você se identifica, porque eu acho que quando você fala de algo que você gosta, isso se torna mais leve, se torna mais fácil. Isso já inclui o que diz a psicologia geral das disciplinas do primeiro semestre, né? Piaget, que até eu estou pensando já também, que eu me identifico muito com essa questão da psicologia. Então, pegue assuntos que você gosta, que para trabalhar isso, que você se conheça, o que você gosta de falar. E trabalhe isso ao longo do curso e, como Emília colocou, que é perfeitamente, acredite em você, no seu potencial, naquilo que você carregou, aquilo que você batalhou para ser todos esses anos na universidade, você chegou ali para mostrar o que você aprendeu. E foi uma construção, Isso. né? Desde o início você vem trabalhando o TCC. No final é a conclusão de todo esse processo da graduação, né? Então você tem condição, a sua bagagem está aí, né? É você se conhecer, se autoconhecer e direcionar. Se preocupe não, Thaís. As noites insones serão compensadas depois. Sim. Em nome de Jesus. Psicólogos. E referente agora também aos profissionais de educação, a discente Ana Clara, do 3º semestre de pedagogia, também tem uma pergunta para vocês, que nós vamos assistir no vídeo. Olá, eu me chamo Ana Clara e eu sou estudante do curso de Pedagogia. E a minha pergunta está diretamente relacionada com a área da educação. Sabemos que o professor também tem emoções, como qualquer outra pessoa. E como futuros professores, precisamos saber como lidar com essas emoções em sala de aula, porque muitas vezes a gente está passando por algum momento difícil e essas emoções podem afetar diretamente a nossa forma de ensinar os alunos. Então a minha pergunta é, como nós podemos lidar com essas emoções sem reprimi-las e também de forma que não atrapalhe o nosso ensino? Professor doente, né? Sim. Quase não existe. Acho que um dos momentos que eu mais adoeci exatamente foi quando eu estava professor. A gente trabalha com multiversos, né? Cada sala que você entra, se você tiver 5, 10, 15, 20, 30 alunos, são 5, 10, 15, 20, 30 multiversos. Uns em suas multiplicidades. E não tem nada mais difícil do que você estar doente e trabalhar com pessoas que têm suas parcelas de adoecimento. Então, o professor eu vi uma frase que isso me incomodou tanto, eu disse inclusive no último encontro nosso, que ser professor é trabalhar por amor. Eu não, porque eu tenho que entender uma coisa, eu preciso compreender que não é só amor, é capacidade de transmitir ao outro aquilo que ele tem necessidade de aprender. E aí, eu estando doente, enquanto professor estando doente, vai ser mais difícil passar ao outro esse desejo de aprender. Na sala de aula, a gente apresenta baldes, o oceano de conhecimento para lá de fora. Ali você indica como é que ele vai usar aquele baldezinho para encher o seu tanque. O oceano está lá fora. Múltiplas possibilidades de conhecimento, né? E hoje muito mais. Antes a gente estudava no livrinho, biblioteca. Hoje você abre aqui, você tem milhares e milhares de informações, de conteúdos, né? Não estalar de dedos. Mas o professor adoecido, ele sofre duas vezes.
Ele sofre com o seu adoecimento e sofre quando ele vai para a sala de aula para poder suportar o seu adoecimento e não transferi-lo para o aluno. Pensa o quanto isso é incômodo. E até conseguir lidar com o adoecimento do outro, né? Porque o aluno também traz questões, a universidade também, né? O universitário também traz inúmeras questões. Sim, e quer ver coisa quando traz para mim aquilo que eu É tenho. meu também. Né? Pensa, eu estou adoecido por um motivo e eu tenho um aluno em sala com aquele mesmo. Gente, então assim, eu vou usar a frase mais jargão do nosso meio: faça terapia. Professor, faça terapia. Aí a frase que eu ouvi muitas vezes é caro. E a gente falei, caro, eu tenho um amigo, ele comprou uma corrente e uma pulseira de ouro. Pagou um absurdo. E eu disse para ele, você não tem juízo, isso é caro demais. Ele disse, Wilde, eu tenho sangue cigano. Eu amo ouro. Aí eu estava indo jogar bola com um baba e ele estava com uma chuteira. Ele disse, quanto custa essa chuteira? R$200. Ele disse, caro é aí. Eu falei, não é não. Ele falou, eu não jogo bola. Ou seja, né? Caro é aquilo que eu não preciso, que eu tenho, que eu não preciso usar, que eu estou querendo comprar, adquirir, que eu não preciso utilizar. Mas terapia não é cara financeiramente. Ela é cara para você, ou seja, ela é querida para você, ela é necessária para você. A gente vai pensar esse caro e caro, né? Caro enquanto valor, preço, ou caro enquanto necessidade, né? Ela me é cara, eu preciso dela, ela é necessária para mim. Né? E aí o professor, se ele começar a fazer terapia, vai ser muito melhor para ele lidar com o seu adoecimento e, inclusive, observar o adoecimento do outro em sala. O caro, quando você coloca em relação à solução, né? Que caro é esse que vai trazer a solução para as minhas questões, para o meu sofrimento, né? Vamos pensar nesse sentido. Então, que caro é esse? Será que não vai valer a pena, né? Me trabalhar para poder também conseguir trabalhar o outro, transmitir para o outro essa possibilidade. Me chamou bastante atenção quando ela coloca na pergunta o não reprimir. Não é? Ela sinaliza, ela coloca o não reprimir. Como é que eu, como educadora, vou trabalhar as minhas questões, né? Se eu também estou adoecida, para que eu não reprima o sentir do outro, né? Interessante essa colocação dela, porque em muitos momentos a nossa postura faz com que isso seja reprimido, né? Esse momento de nos colocar frente ao outro, porque o professor ali, principalmente assim, na universidade não tanto, mas assim, quando a gente fala das séries iniciais, né, do básico, a gente percebe o professor ali como algo que, em muitos momentos, é admirável, né? Aquele que sabe, aquele que vai me transmitir o conhecimento. Então, assim, o outro adoecido, o professor, no caso, como é que dessa forma ele vai se colocar frente a esse aluno? E muitas vezes nossa postura faz com que o aluno reprima sentimentos, reprima sensações, comportamentos, atitudes. Então, quando ela coloca, né, eu fiquei aqui refletindo em relação a essa colocação dela, né? E quando criança, essa postura do professor é muito reflexo, né? Sim. O sujeito supôs saber, né? Tá lá, sabe tudo, né? Exatamente. É aquilo, né? Então, assim, se a gente parar hoje aqui, cada um vai ter uma lembrança lá das séries iniciais, né? Do que foi trabalhado, daquele professor que tínhamos carinho. Hoje, na universidade, você vai ter aquela referência de professor. Então, assim, isso fica. Né? Nós que não estamos, assim, diretamente, né? Assim, lógico que em cursos, né? Mestrados, enfim. Mas, assim, vocês estão ainda nesse processo de graduação. Então, assim, se nós pararmos hoje para trazer, as lembranças vão vir daquele professor, daquele TCC, como, né, meu amigo trouxe aqui, eu também, né, sofrido, né, chorado,
mas as lembranças ficam, essa memória afetiva fica. Então, essa memória afetiva faz parte da nossa construção. Então, vamos repensar a nossa postura também, não só em sala de aula, mas na vida, né? Em muitos momentos, a gente reprime aquele que está na nossa casa, filhos, amigos, né, familiares, com nossa postura. Então, vamos repensar, né, essas questões, porque quando ela sinaliza, com certeza alguma situação já foi vivenciada, né? Ela coloca assim com muita clareza essa questão do não reprimir, né? Eu me recordei muito agora da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que ele cita exatamente essa questão que o corpo do educador, do professor, ele fala. E principalmente para a criança, porque a criança, ela parece que tem um nível maior, né, de sentir o adulto. Quando o adulto ele faz sensibilidade, quando ele gesticula de um jeito errado, de uma forma mais grotesca. E tipo assim, como vocês falaram, como o nosso psicólogo falou, faça terapia, porque é importante isso. Os professores também precisam ser cuidados, essas emoções precisam ser tratadas. E isso vai beneficiar ele mesmo e todos que estão à sua volta. O desenvolvimento da sua turma também, o crescimento profissional também. Então é uma rede de pessoas que vão ser beneficiadas. Sim. E quando você coloca essa questão da sensibilidade da criança, eu ainda acrescento, além da sensibilidade, a sinceridade, né? Porque elas vêm trazendo para a gente uma descrição daquilo que nós estamos vivendo, né? Quando ela traz, principalmente quando está relacionada a sentimento, nossa, eles nos dão aula, né? Ainda são paulinhos vazios, né? Então não tem toda essa carga que a gente trouxe. Ela falou, gente, eu vi isso, tá diferente. Sim. Né? Pode me chamar de tio, né? Pequenininho, ela, tio, por que você fez isso? Por que você falou alto? Sim. Nossa. Sim. E o professor, ele acaba sendo um espelho para o aluno. E as atitudes dele vai influenciar na vida do aluno, sendo como algo bom ou como algo ruim também. Pode, Sem sim, dúvida. pode influenciar, sim. Já estamos chegando ao fim. E nós temos mais um vídeo, né? O último vídeo é da discente Elaine da Silva, do 3º semestre. Eu me chamo Elaine Cruz, sou do curso de Pedagogia do 2º semestre. E a minha dúvida, eu gostaria de perguntar, é o seguinte, em relação à saúde mental, eu fico sempre pensando e gostaria de saber se existe algum estudo ou então alguém que possa estar cuidando dessas pessoas que são agressoras, né, que perturbam a saúde mental. Um exemplo, eu tenho alguns problemas psicológicos e posso vir a ferir alguém. Posso ser uma pessoa que possa vir assassinar alguém ou fazer algo do tipo. Eu queria entender se existe nesse meio alguém que possa estar estudando essas mentes, que possa estar procurando soluções para isso. A resposta é sim. A psicologia trata exatamente disso. É estudar esse adoecimento. O adoecimento, ele tem, né, níveis, e para cada um desses níveis a gente tem pessoas capacitadas, né, que trabalham com técnicas, né, estudam. Então a resposta é de imediato, sim, existe, e o que cabe nesse caso é a busca para o tratamento, né, cada um deles. Ou que seja uma busca proativa e que a pessoa deseja que aconteça, ou a busca compulsória, quando ela é encaminhada, quando ela é indicada, né? Então há sim, estudos, a psicologia é ampla, né? E assim, pelo vasta, no mundo inteiro existem milhares de estudos, todos os dias são lançados estudos diferentes, até mesmo porque a cada dia surgem patologias diferentes que a gente são um desmembramento de patologias. Então, a cada dia existe sim um estudo diferente sobre as inúmeras patologias que graçam aqui na nossa sociedade. Então, é necessário que vá em busca desse tratamento, em busca disso. Ou da maneira em que você deseja ser tratado, ou, no caso, em algumas situações, compulsoriamente.
encaminhado pelo Estado. Lembrando lá no princípio, quando você fala, olha, nós temos o Ministério Público. Inclusive, quando a gente fala do Estado, né, a ação essa ação do Estado encaminhando para que a pessoa seja avaliada, para que seja acompanhada. Então, existem sim estudos e é necessário que haja pensar dessas duas maneiras. Ou há uma necessidade em que a pessoa vai, ou compulsoriamente. E existem instituições, né, que trabalham com esse direcionamento. E no nosso município, vocês... No município nós já temos, né, os dois que são básicos, são os três que o CAPS AD, como já tinha sido dito antes, né, para uso abusivo de álcool e outras drogas, o CAPS 3, a questão do adoecimento psíquico grave, severo, e temos as residências terapêuticas, são definidas para pessoas que tiveram sua vida vergastada, perdida, por assim dizer, quando estavam internados em manicômios, né? E aí elas são reinseridas na sociedade. E Tapetinho hoje tem 2 residências terapêuticas, são 8 pessoas, assim, é maravilhoso, gente. Convido vocês a conhecerem o trabalho da saúde mental de Tapetinho. Vá em cada uma das unidades, vá no CAPS AD, vá no CAPS 3, vá na residência terapêutica, procure saber, porque é maravilhoso. Só pegando ganchos, já nos perguntaram, inclusive hoje, quando a gente estava apresentando, assim, mas qualquer pessoa pode ser inserida na residência terapêutica? Não, é específico. Essas pessoas que são reinseridas na sociedade, trazidas do manicômio, são pessoas que perderam toda a sua juventude, toda a sua infância lá dentro, e aí, né, perderam essa capacidade de estar, e estão sendo reinseridas na sociedade. Inclusive hoje elas tiveram esse final de semana no circo, né? Elas foram participar do circo, elas fazem compras, né? Elas vão ao supermercado, elas vão às mercearias, elas voltaram a ter uma vida digna de cidadão, mesmo com suas patologias. Então, aquilo que era colocado, eu quando estava na faculdade, meu segundo semestre, é coisa de gente sem juízo, eu falo. Meu segundo semestre, enquanto o pessoal ainda estava trabalhando, aprendendo estatística, psicologia geral, experimental, aquele negócio, eu fui estagiar no Galba Veloso e no Raul Soares, 2 hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte, os 2 maiores hospitais psiquiátricos, inclusive 2 dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil à época. Eu fui estagiar lá, coisa de gente, eu não sabia nem o que era psicologia, já estava querendo saber. Até me permitam, por favor, tem até uma situação que a gente, na época, eram salas vazias com cáteres, não tinha cobertor, não tinha pratos, eram pratos plásticos e tal, etc, porque ainda era naquela época terrível, né? Há quase 30 anos, até que eu vou falar, não, vocês não vão dizer que é a minha idade, há quase 30 anos e tal, assim, e assim, então, tinha aquele, né, processo todo era terrível, e nós fizemos uma observação, nós fomos para observar, eu fui para observar, né? Eu não sabia nem o que estava observando, mas eu estava para observar. Era a sala fechada, várias pessoas lá dentro, alguns nus, né, porque não podia ter roupa, porque ele podia, né, ou assassinar alguém, ou passar ao ato do suicídio e tal. E a gente tinha a porta com uma janelinha de vidro, e lá eu estava parado, só podia observar, não podia falar nada, não podia, né? Eu estava observando, e aí chegou uma colega, e ficou do meu lado, né, e eu fiquei olhando e tal. E depois de alguns minutos, eu vi lá dentro algumas pessoas fazendo alguns movimentos diferentes e tal. Aí eu virei para ela, quebrando todo o protocolo. Você está vendo como eles estão se movimentando diferente? Ela não falou nada. Eita. Aí fiquei, né? Aí minutos depois, o enfermeiro veio e falou assim, vamos, fulana, vamos, terminou seu banho de sol. Ou seja, eu estava naquele momento, né, com uma paciente, né, que estava ali, ela olhando para o infinito lá dentro, e eu olhando, então, eu achei que era uma colega, na verdade não era. Então, assim, a gente vê que no mundo nós somos tão loucos que a nossa sanidade, eu vou dizer uma frase que eu sou apaixonado, né? A nossa sanidade, ela é tão louca que a nossa loucura é sã. E psicologia é isso, tá, gente? Então, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Observação, o podcast no ângulo do pensamento crítico. Nós queremos, eu e Thaís, externar nossa gratidão aos nossos espectadores que estão nos assistindo, aos discentes que participaram também conosco, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, a docente Letícia Azevedo, a Márcio
E aos nossos psicólogos aqui presentes, que eu estou fascinada, eu acredito muito que Thaís, eu, com toda certeza, aprendemos demais com vocês, com essas experiências que foram passadas. Conheci a Emília aqui na universidade, ela é uma pessoa realmente maravilhosa. Não mentiu de forma nenhuma. E eu fiquei também muito honrada em te conhecer hoje, esse profissional incrível, que Emília também falou que você era perfeito. E ela não mentiu também em nenhum momento. Então eu quero agradecer a disponibilidade por vocês terem vindo, tirar as nossas dúvidas, esclarecer dúvidas e agregar conhecimento para a nossa universidade, para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada. E também gostaria de dizer para os nossos espectadores que em breve nós vamos anunciar o nosso próximo episódio do podcast. E é importante lembrarmos também que temos 2 projetos, que é o Cine Clube Poligés e o nosso podcast. E nós vamos estar desenvolvendo uma proposta de uma linha de ação exclusiva para a popularização da UESB. Os cursos, a política de acesso e permanência também, junto aos alunos do ensino médio. Nós estamos com um projeto, nós do Observa, né, Thaís? Para levar a UESB, o acesso, a permanência a alunos do ensino médio, do Médio Sudoeste, dos territórios do Médio Sudoeste, para garantir que eles saibam das possibilidades que a universidade traz, que a UESB traz e que Tapetinga também oferece. E aí, neste momento, gostaria também de estar passando a palavra para a Thaís. Lembrando que esse projeto também, o objetivo principal é mostrar que a universidade é do povo, né? Trazer essas informações para os alunos do ensino médio, que eles têm acesso à universidade e levar essa universidade até eles também. Queremos também agradecer mais uma vez a participação de vocês, foi um prazer conhecer vocês, tá? Fico muito feliz com a presença de vocês. Eu mesmo tenho ansiedade e essas dicas eu vou levar para minha vida toda e eu vou procurar também fazer terapia. Que a primeira vez que eu fui fazer, eu não quis mais saber. Achei horrível, eu falei, nunca mais vou fazer terapia na minha vida. Mas eu sei que a terapia é importante e depois desse podcast eu vou levar para minha vida. Passo a palavra para vocês agora. Eu é que tenho que agradecer, meninas, pelo convite, né? Gratidão, né, por nos permitir estarmos aqui dividindo com vocês. Espero poder ter contribuído. Quero agradecer também a presença do meu amigo, né, que no primeiro momento, quando as meninas chegaram, eu entrei em contato, ele se disponibilizou de uma forma assim muito, como sempre, né? Ele é. E gostaria de agradecer mesmo, de coração, pela sua disponibilidade. Eu sei da sua correria, mas ele em nenhum momento, né, se permitiu a dizer que não poderia, em nenhum momento. Desde o primeiro contato, ele estarei aí, né? Então, assim, de gratidão. E gostaria também de agradecer as meninas, né, que foram, entraram em contato comigo. Gostaria de agradecer aos espectadores, a disponibilidade também da universidade, né, desse momento de construção. E que esse projeto, assim, já desejando assim, sucesso, né, para os projetos de vocês. Muito obrigada. Obrigado, primeiro, ao UESB, de um modo geral, para uma maneira ampla. Márcio, muito obrigado por ter se disponibilizado. Não é fácil ficar escutando sem falar nada. A gente vive isso, né, no consultório, às vezes a gente tem que ficar um tempo escutando, né? Ontem eu estava falando, sábado estava falando, para aprender num curso de oratória, a gente aprende escutatória, né? Um neologismo, né? A gente tem que aprender a escutar. Muito obrigado. Muito obrigado, Thaís. Seu jeito tranquilo, suave, seguro de falar com a gente, extremamente educada, de uma doçura, né, maravilhosa. Muito, muito obrigado. Aline, falar a mesma coisa, né? Você tem uma característica que me chamou a atenção também. A maneira como você escuta e reproduz aquilo que a gente fala.
tem uma sensibilidade também apurada. Diria que a sua criança interior, ela está aí vibrando. Né? Está aí porque é essa sensibilidade, né? Então assim, o projeto, ele está de parabéns, porque tem à frente duas pessoas fantásticas, que nos deixam muito à vontade para falar, nos deixam muito à vontade para expressar o que a gente está sentindo, para expressar, para falar das nossas experiências. Eu não me senti questionado, eu não me senti entrevistado, eu me senti acolhido. Com Né? certeza. Nós... Então, muito obrigado a vocês duas, vocês são maravilhosas, amei conhecê-las, é uma honra. Eu espero que vocês façam parte do meu círculo de amizade, todos três façam parte do meu círculo de amizade, né? Eu acho isso maravilhoso, perfeito. Quanto à Emília, eu sou suspeito de falar porque eu sou fã, incondicional fã de carteirinha. Somos. E eu disse para ela, seu pedido é uma ordem, né? Eu falei, você manda no meu coração, né? Eu não vejo momento algum, e esse não é um problema para mim, ter de dizer não a ela. Às vezes as pessoas têm dificuldade em dizer não. Eu não tenho dificuldade de dizer não, porque eu sei que minha fala vai ser sim. Eu vou, né? O que eu posso fazer, né? E o que eu posso fazer para que eu, né, possa estar junto, para que eu possa beber dessa fonte, para que eu possa, né, compartilhar, participar do conhecimento que ela traz. Então, muito obrigado a vocês quatro, muito obrigado aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que expressaram, né, suas dúvidas. E deixa eu te dizer uma coisa, você falou a respeito de tirou as nossas dúvidas. Quando eu estive professor, tinha uma frase que eu ensinei para os meus alunos, né? Eu dizia o seguinte, eu perguntava, dúvidas? Aí o pessoal, não, eu falei, não, no dia que vocês não tiverem mais dúvidas, vocês morreram, porque na morte não se tem mais dúvida de nada. Então assim, quando eu perguntar para vocês, dúvidas, vocês dizem para mim, todas. Porque aí eu sei que vocês compreenderam o que eu estava falando, vocês entenderam que vocês precisam buscar mais conhecimentos. Beleza, estava tudo tranquilo, até o próximo professor entrar em sala, terminar a aula, falou assim, dúvida? Aí os alunos gritaram, todas, foi um caos, um desesperadão. Ele foi para a sala dos professores, a gente se reuniu na sala do professor, ele estava desesperado, mas eu ensinei, eu falei tudo, e tinha... Aí o que aconteceu? Não, quando eu perguntei se os alunos tinham dúvida, eles gritaram para mim, todos ao mesmo tempo, todos. Eu falei, cara, não fala isso não, peraí, vamos lá para a sala. Aí eu tive que levá-lo para a sala dos meus alunos, falei, gente, eu vou perguntar para vocês, vocês respondam para ele. Dúvida, pessoal, todas. Eu falei, agora eu vou explicar para vocês. Então, assim, eu espero que a gente não tenha tirado de vocês, espectadores, nenhuma dúvida, que a gente tenha colocado em vocês o máximo de dúvida possível. Ou seja, pesquise, procure, busque, venha atrás da gente, vá fazer terapia. Entendam que as duas fizeram a primeira terapia, a primeira tentativa de terapia não deu certo. Tenta de novo, até que dê certo. Porque você é a pessoa mais importante de sua vida. E assim, pessoal, nós terminamos o nosso podcast. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.